Gravando? E aí, primeiro ano, como é que vocês estão? Gente, nossa aula hoje vai ser gravada, porque quando vocês estiverem assistindo, sexta-feira, vocês terão uma palestra, não é isso? Para assistir. E eu vou deixar gravado esse assunto que nós vamos estudar agora, que é calorimetria. Bom, o que é calorimetria? Então, pelo próprio nome, a gente já deduz que calorimetria está associada a calor. E, na realidade, calorimetria é a parte da física que estuda o calor e a troca de calor entre os corpos. Mas, afinal de contas, o que é o calor? Calor é energia térmica em trânsito, ou energia térmica em movimento, por assim dizer. Então, quando é que o calor, que é essa energia, já que está em trânsito, passa de um corpo para o outro? Os corpos trocam calor quando entre eles existe uma diferença de temperatura. Então, a propagação do calor vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. E quando isso ocorre, a troca de calor do mais quente para o mais frio, o corpo mais quente fornece energia térmica. Essa energia térmica vai passar de um corpo para o outro, que é o calor. Quando ele perde, o corpo mais quente, a temperatura diminui, e o que ganha calor, a temperatura aumenta, até que as temperaturas fiquem iguais. E com isso, nós temos o estado de equilíbrio térmico. Então, quando é que ocorre o equilíbrio térmico? Quando os corpos têm temperaturas diferentes, e aí o corpo mais quente passa energia para o corpo mais frio. E aí o que está mais quente, a temperatura diminui, já que está perdendo energia térmica, calor, e o que está mais frio, a temperatura aumenta. Até que no final das contas, eles fiquem com temperaturas iguais. E com temperaturas iguais, não há mais troca de calor. Por quê? Porque não tem um corpo mais quente e outro corpo mais frio. Então, no equilíbrio térmico, eles vão trocar, eles já trocaram calor e as temperaturas ficaram iguais, ok? Então, o corpo mais quente fornece calor para o corpo mais frio, né, até que as temperaturas, nesse caso, se igualem e aí deixa de passar calor de um corpo para o outro. Ocorreu o equilíbrio térmico, beleza? Bom, o que é que vai acontecer? O calor, como ele é um tipo de energia, a gente estudou energia e quando a gente calculava aquelas energias cinética, potencial gravitacional, energia potencial elástica, nós calculávamos a energia e a unidade da energia era em Joule. O calor, como é também um tipo de energia, que é energia térmica, e a energia térmica, ela está associada à vibração das moléculas que constituem um corpo. Quanto mais energia térmica um corpo tem, mais as suas moléculas vibram e a temperatura dele é maior. Então, ocorre que quando um corpo ele perde energia térmica, ou seja, perde calor, que é a energia que está saindo, a temperatura diminui. Quando ele ganha calor, a temperatura aumenta. Então, o calor sendo uma forma de energia, a gente, nesse caso, tem como unidade o Joule. Só que o calor é uma energia especial. Tem a sua unidade, né, própria, que é calorimetria. Então, a calorimetria é a unidade que a gente usa para calcular a energia calor, que é a energia térmica que passa de um corpo para o outro. Que o corpo pode receber, se ele estiver mais frio, ou ele pode ceder calor, se ele estiver mais quente, ele cede para o corpo mais frio. E a conversão aqui, uma caloria, é aproximadamente 4,2 joules, tá bom? 4,18 a gente aproxima para 4,2, beleza? Bom, o que é que vai acontecer agora? A gente viu que calor é um tipo de energia, mas é energia térmica em trânsito, que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nós vimos que durante a troca de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, eles acabam depois ficando com temperaturas iguais, que é o equilíbrio térmico. Nós vamos ver agora os tipos de calor. Ah, tem tipo de calor? Tem. Nós vamos aprender que o calor, né,
nesse caso, dos corpos, ele pode ser sensível ou latente. Então, vamos logo gravar. Qual é a diferença entre o calor sensível e o calor latente? Nós sabemos que calor é a energia que ele perde ou que ele ganha. Mas quando é que ele perde e ganha e é sensível? O calor sensível, né? No calor sensível, o estado dele não muda, só vai mudar a temperatura. Então, por exemplo, se você tem aqui uma barra de metal que está no estado sólido, a temperatura dela é 20 graus Celsius. Se a temperatura dessa barra, sobe para 150 graus Celsius, é porque ele ganhou calor, ele foi aquecido. Então veja que essa quantidade de calor que esse corpo recebeu, que eu indico a quantidade de calor, então ele ganhou energia térmica. Nós vamos indicar essa quantidade de calorias que ele ganhou para a temperatura aumentar pela letra Q. Observe que ele estava no estado sólido e o corpo terminou no estado sólido. O estado do corpo não mudou. O que mudou foi a temperatura. Então, quando a temperatura é o que muda, mas o estado não muda, o estado permanece o mesmo, nós estamos tratando de calor sensível. Quando é que ocorre o calor sensível? A temperatura muda, o estado não. Então, vamos colocar o carimbo. Esse é o calor sensível. E quando ocorre o calor latente, aí é fácil. Grava bem, né? O que pode temperatura e estado. No calor sensível, a temperatura muda e o estado permanece. No calor latente, o que muda é o estado e a temperatura permanece. Ou seja, quando um corpo está mudando de estado, a temperatura dele não muda. Então, se você tem uma barra de gelo, o gelo começa a derreter a 0 graus Celsius. E ele vai continuar derretendo, passando do estado sólido para o estado líquido, sempre a 0 graus Celsius. Então o gelo está no estado sólido. Enquanto ele não passa totalmente para o estado líquido, você vai ter sólido mais líquido, até virar totalmente líquido, mas a temperatura durante o derretimento, durante a mudança de estado e a passagem do sólido para o líquido, o nome do fenômeno é fusão. Então, nesse processo de mudança de estado do sólido para o líquido, que é a fusão, a temperatura não muda. Então, quando o estado muda, a temperatura permanece constante. Ah, professor, mas isso acontece com todas as substâncias? Não, nós estamos falando de substâncias puras. Você reconhece uma substância pura, nesse caso, porque na substância pura, ela muda de estado, mas a temperatura não. Algumas misturas também, nesse caso, mantêm a mesma temperatura na passagem do sólido para o líquido. Mas também ela pode passar do líquido para o estado gasoso. E aí, nunca acontece as duas coisas. Só as substâncias puras, elas vão mudando, sofrem mais de uma mudança de estado, e nessas mudanças de estado, a temperatura não muda, ok? Então, nós vamos sempre trabalhar com substâncias puras. Então, quando ela estiver mudando de estado, a temperatura não vai mudar. Opa, eu estou vendo aqui uma substância mudando de estado. Mas ela está derretendo, mas a temperatura não continua a mesma, a temperatura está mudando. Opa, ali é uma mistura, não é uma substância pura, tá bom? Nós vamos dar só substâncias puras, beleza? Então, o que ocorreu aqui, nesse processo em que o estado muda, mas a temperatura não, nós temos o calor o quê? Latente. Na realidade, o que ele está fazendo aí é absorvendo energia térmica, porque no estado sólido, as moléculas estão em posições bem definidas no espaço, formando o que nós chamamos de reticulado cristalino. Praticamente elas ocupam a mesma posição, vibram muito pouco. É por isso que você não consegue afastá-las, ou seja, você não consegue atravessar os sólidos. Quando você fornece calor para uma substância no estado sólido, as moléculas vibram mais e elas aí rompem o reticulado cristalino.
elas não se desligam umas sobre as outras. Elas continuam, nesse caso, ligadas. Só que agora elas têm mobilidade e elas deslizam umas sobre as outras. É por isso que você consegue colocar a mão nos líquidos, ok? Então, é o seguinte, grava bem, calor sensível, o que é que muda? A temperatura. O estado permanece o mesmo. Calor latente, opa, está mudando de estado. E a temperatura é a mesma. Né? Nós temos o calor latente, ok? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui já nessa nossa parte teórica? Vamos estudar primeiro o calor sensível. No calor sensível, só a temperatura que muda, o estado não. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas formulazinhas do calor sensível. Bom, como é? Vamos entender primeiro cada componente dessa fórmula. Então olha só, calor sensível. Vamos lá. No calor sensível, primeiro passo é a gente estabelecer o que é calor específico, tá ok? Calor específico é o seguinte, eu pego uma substância em laboratório e eu quero nesse caso estudar como é que essa substância, né, ela troca calor. Então, observar o seguinte, eu vou pegar uma massa que é 1 grama e vou observar aqui que para a temperatura aumentar 1 grau Celsius, ficar mais quente 1 grau Celsius, ela tem que receber 0,4 calorias, que é a quantidade de calor para esse grama. Então, observe, depois que eu coloco 1 grama e vejo que esse 1 grama da substância, para subir 1 grau Celsius, precisa de 0,4 calorias, eu tenho o seu calor específico, ou seja, essa substância eu preciso de 0,4 calorias por grau Celsius. E que informação é essa? Essa informação nada mais é que o seguinte, grava bem, calor específico. Calor específico, que unidade meio, né, estranha. Não, pessoal, não é estranha não. Calor específico, 0,4 calorias por grau Celsius, nada mais é que uma informação, né, que diz o seguinte, eu preciso de 0,4 calorias para que 1 grama desse corpo suba 1 grau Celsius, ok? E aí eu pergunto a você, e se eu tiver uma massa de 700 gramas, e se eu quiser que a variação, o aumento de temperatura não seja 1 grau Celsius, eu quero que aumente 20 graus Celsius. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o calor específico, que é para 1 grama, multiplicar pelo total de gramas, nesse caso da massa, e esse calor específico só é para 1 grau Celsius. E eu multiplico pela quantidade de graus Celsius que você quer elevar, se for diferente de 1. Então aí você vai ter todas as calorias, não só para que 1 grau suba 1 grau Celsius, mas nesse caso para que esses 700 gramas aumente 20 graus Celsius. Então como eu tenho 700 gramas, eu tenho que multiplicar isso aqui por 700, porque aqui só é para 1 grama. Como aqui é para subir 1 grau Celsius, eu preciso também multiplicar por 20, porque eu quero um aumento 20 vezes maior da temperatura. Então tá aí a explicação da fórmula. Calor sensível é quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Esse calor específico, a unidade dele já diz tudo. Quando você olha assim um calor específico, significa que a massa é em grama, que a temperatura é em graus Celsius e que a quantidade de calor é em calorias. Beleza? Bom, aí você pergunta o seguinte, além disso, nós temos algo chamado capacidade térmica, que é um C maiúsculo. A capacidade térmica é o seguinte, vamos entender que o calor específico, ele é a quantidade de calorias só para 1 grama. Mas se eu tiver uma massa
de 700 gramas e eu multiplico essa massa pelo calor específico, então eu tenho 700 gramas pelo calor específico, que é 0,4. Eu vou obter 280. Mas 280 o quê? Dá uma olhadinha para mim. O calor específico é para 1 grama. Eu estou encontrando o total de calorias não para 1 grama, mas para elevar toda a massa do corpo de 1 grau Celsius. Então, quando você multiplica a massa pelo calor específico, você quer o total de calorias para que toda a massa do corpo suba 1 grau Celsius. Então, esse produto se chama capacidade térmica. O que é o calor específico? É a quantidade de calorias para que 1 grama suba 1 grau Celsius. O que é a capacidade térmica, já que eu multiplico a massa pelo calor específico? A capacidade térmica é a quantidade de calorias, não para 1 grama sozinho, mas para que todo o corpo aumente só 1 grau Celsius. Ok? Então, se você pegar, substituir massa vezes calor específico pela capacidade térmica, se eu colocar aqui no lugar de MC, eu posso colocar quantidade de calor é capacidade térmica vezes variação em temperatura. Beleza? Então nós temos aí essas fórmulas. Só lembrando o seguinte, qual é a unidade do calor específico? Calorias por grama grau Celsius. Qual é a unidade da capacidade térmica? Caloria por grau Celsius. Por quê? Porque o calor específico é a quantidade de calorias para 1 grama. Capacidade térmica é a quantidade de calorias para elevar toda a massa do corpo de 1 grau Celsius. Beleza? Então tá aí. Calor específico, capacidade térmica. Tá bom? Vamos agora fazer as nossas questões. Eu criei aqui umas questões legais para a gente fazer, tá bom? Eu espero que você dê uma olhadinha aí no módulo, tá bom? Mas eu quero que antes de mais nada, você entenda o que é calor específico, o que é capacidade térmica, calor sensível e latente, como eu diferencio, tá ok? Vamos já passar para a prática aqui. Bom, aqui é o seguinte, nesse primeiro eu tenho o seguinte, eu tenho um corpo, vamos analisar aqui. Só pela figura, a gente observa que ele estava no estado sólido e continuou no mesmo estado, não mudou estado. O que muda é a temperatura. Ele está com a temperatura de 20 graus Celsius e após o aquecimento, a temperatura aumenta para 70. A massa desse corpo, aqui nós temos um metal, um bloco de metal, e nós temos 400 gramas. Nos dados, eu forneço que o calor específico desse material, desse metal, é de 0,3 calorias por grama grau Celsius. Então, aqui ocorreu o quê? Um aquecimento. Nesse aquecimento, obviamente, a temperatura aumenta. Então, a primeira temperatura é a temperatura inicial, a última temperatura é a temperatura final. Qual foi a variação de temperatura? O aumento ou a redução, nesse caso foi o aumento. Se você encontrar a variação de temperatura, só é fazer temperatura final menos temperatura inicial. Vou botar aqui passo a passo. Então, para calcular a variação de temperatura, 70 menos 20, a variação de temperatura é 50. Tá ok? É claro que eu estou fazendo um passo a passo, na hora você só coloca 50, tá bom? Não precisa ser tão específico, mas é uma explicação, eu estou colocando bem detalhado, tá bom? E aí, pessoal, o que é que ocorre? Aqui, como a temperatura aumentou, ele ganhou calor, ele recebeu calor. Então, vamos observar. O que é que eu estou pedindo nessa questão? Quantas calorias recebeu, já que ele ficou mais quente? Vamos calcular? Qual é a fórmula para calcular a quantidade de calor que ele recebeu? Então, quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura.
Bom, eu sei que a massa é 400, o calor específico é 0,3 e a variação de temperatura é 50. Então, vamos multiplicar 400 vezes 0,3 vezes 50. Então, 400 vezes 0,3 dá 120. 120 vezes 50, 6.000 calorias. Bom, agora observe só. 6.000 calorias é a quantidade de calor que esse corpo recebeu para sua temperatura subir de 20 para 70, tendo esse calor específico. Mas quando você tem um valor muito alto, a gente costuma colocar não em calorias, mas em quilocalorias. Quilo significa 1000 vezes maior. Então, quando você tem esse valor, você pode fazer isso. Ó. Uma quilocaloria, o prefixo quilo é 1000 vezes, são 1000 calorias. Então, toda vez que você quiser transformar de caloria em quilocaloria, só é dividir por 1000 ou deslocar 3 casas decimais a vírgula. Então, salta 3 casas, 1, 2, 3, 6 quilocalorias. Então, quantas calorias esse corpo recebeu? 6 quilocalorias, ok? Bom, então bem simples. Para calcular se a temperatura aumentou, opa, ele recebeu calor. Se a temperatura dele diminuiu, ele perdeu calor. Vamos fazer agora um em que ao invés de ganhar ele perde. E se ele vai perder calorias, a temperatura ao invés de aumentar vai diminuir. Então, vou fazer aqui o mesmo probleminha agora, né? Só que ao invés de ganhar, ele vai perder. Ao invés de aquecer, eu vou resfriar esse corpo. Beleza? Vamos lá. Aí é o seguinte. Nesse outro probleminha que eu criei para vocês, né, eu não coloquei um corpo no estado sólido, não. Né? Eu usei, nesse caso, né, uma substância no estado líquido. Então, vamos observar. Que substância foi que eu usei? Então, aqui, eu usei a água. Nós vamos ver que a água, ela é muito importante. Aqui você tem a água. Só que aí, eu forneci a você 2 litros de água que está a 40 graus Celsius. E aí você vai resfriar. Então, para indicar que eu estou resfriando, vou colocar esse símbolozinho aqui. Então, nós estamos resfriando. Então, houve um resfriamento. Nesse ele resfriou, se ele foi resfriado, a temperatura que baixou de 40, a temperatura baixou para 10 graus Celsius. E o que é interessante é que ele perdeu calor. Então, vamos observar o seguinte. Outra coisa é que o calor específico da água, CA da água, é 1 caloria por grama graus Celsius. Grava bem, calor específico da água, por ser uma substância muito usada, você precisa saber. Alguns problemas eu vou nem fornecer. Mas eu tenho um problema aqui. Eu sei que a fórmula da quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Eu tenho a massa, mas você deu o volume? Foi. Mas aí depois eu digo que a densidade da água é 1 quilograma por litro. Ou seja, em cada litro de água, você tem uma massa de 1 quilo de água. Então, se eu tenho 2 litros, eu vou ter 2 quilos. Se você quiser fazer um cálculo aqui, ó, massa sobre volume. A densidade é 1. Você quer calcular a massa, o volume é 2 litros. Então, a massa, 2 quilogramas. Beleza? Nem precisava. Tá bom? Se é 1 quilo. Se a densidade é 1, significa que para cada 1 litro, você tem 1 quilograma. Então, se você tem 2 quilos, a gente não usa a massa em quilo, a gente usa a massa em quê?
em grama. Então vamos transformar essa massa em grama. 2 quilogramas multiplica por 1000, são 2.000 gramas. E aí a coisa começou a melhorar. Qual é a temperatura inicial? 40. Qual é a temperatura final? 10. A variação de temperatura, se houve uma redução, a variação vai ser negativa. Temperatura final menos temperatura inicial, 10 menos 40, menos 30 graus Celsius. E agora vamos colocar a nossa formulazinha. Quantidade de calor vai ser igual. Qual é a massa? Eu tenho 2.000 gramas. Qual o calor específico da água? Qual foi a variação em temperatura? Opa! Menos 30. Então, quantidade de calor vai ser menos 2.000 vezes 30, menos 60.000 calorias. Então, a quantidade de calor aqui é negativa justamente porque ele perdeu e ocorreu, já que ocorreu um resfriamento. Agora, pessoal, só que tem muitos zeros. Vamos colocar em quilocalorias. Ou divide por 1000, ele perdeu 60 quilocalorias. Ok? Então, se eu perguntar quantas calorias... Quantas calorias perdeu? Resposta: 60 quilocalorias. Você não vai colocar menos. Quantas calorias perdeu? Não é necessário você colocar menos, né? Porque se eu já estou sinalizando o que perdeu, o sinal menos é desnecessário. Ok? Eu ia falar alguma pergunta, né? Então aqui, pessoal, temos o nosso probleminha, nesse caso, né? Vamos para o nosso segundo problema, né? Calor sensível na veia, porque o estado continua líquido, o estado continua o mesmo, que é o estado líquido. O que mudou foi a temperatura. Beleza? Vamos fazer mais um? Bora lá. Bom, o que é que nós temos agora? Aqui. Bom, que eu vou dar uma olhadinha no acho que é às 5 e... Tá? Pra gente fechar uma aula. Acho que é... Acho que ficou... 27 minutos. Pronto, beleza. A gente vai fechar em 50. Então temos 23 minutos ainda. Já foi metade da aula. Pessoal, é o seguinte, vamos continuar. E eu tenho aqui um probleminha para a gente fazer. Bom, esses dois primeiros, né, eu pedi, quando houve o aquecimento, quantas calorias recebeu. Se a temperatura diminuiu, quantas calorias, ou qual foi a quantidade de calor perdida. Vamos encontrar outras coisas aí, tá bom? Vamos resolver esse probleminha aqui, ó, que eu vou passar para vocês. Vamos ver esse terceiro. Bom, terceiro é o seguinte, a gente tem esse corpo, tem uns 50 gramas de um metal, de uma barra de metal. E aí, essa barra de metal está a menos 20 graus Celsius. O que é que aconteceu aqui? Essa barra de metal foi aquecida, recebeu calor. E se ela recebeu calor, houve um aquecimento, então houve um aquecimento, e aqui diz que ela, nos dados, diz que recebeu ou absorveu 0,9 quilocalorias. E o que aconteceu? O calor específico aqui é 0,6 calorias por grau Celsius. Então, a quantidade de calor, que eu indico pela letra Q, eu já tenho aqui que é, se recebeu, 0,9 quilocalorias. Então, já coloco aqui na figurinha, tá bom? E eu quero saber a temperatura final, após receber 0,9 quilocalorias. Olha que interessante. Bom, está em quilocalorias. Na fórmula, se o calor específico é em calorias,
Então, na fórmula, a quantidade de calor que você encontra, ou que você utiliza, é em calorias. Então, eu vou multiplicar aqui por 1000 e vou passar para calorias. 900 calorias. Ok? Então, esse corpo, ele ganhou 900 calorias, ele tinha 50 gramas, e ao receber 900 calorias, a temperatura dele subiu para quanto? Vamos fazer? Olha lá. Vou colocar na fórmula. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Quantas calorias ele recebeu? Eu já tenho aqui que ele recebeu 900. Qual é a massa desse corpo? 50. O calor específico é 0,6. Agora, a variação de temperatura, toma um cuidado aqui, ó. Variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a inicial. Temperatura final, não sei, quer ter menos 20. E esse menos com menos dá o quê? Mais. Então, a variação de temperatura é T mais 20. Fica esperto. T mais 20. E aí eu vou multiplicar 50, vou trocar aqui os membros, tá bom? Do lado. Então, 50 vezes 0,6 dá 30, vezes T mais 20 é igual a 900. Eu não vou multiplicar pelo parênteses, né? Se está multiplicando, passa a dividir 900 sobre 30. T mais 20 é igual a 30. Temperatura é igual a 30 menos 20. Opa! Ele alcançou 10 graus Celsius. Beleza? Então tá aí o nosso probleminha, já um pouquinho diferente, porque agora eu não quero quantas calorias ganhou ou perdeu. Eu forneço a quantidade de calorias que ele ganhou e eu quero que temperatura ele atingiu após receber essa quantidade de calor. Tá ok? Beleza? Então, vamos continuar. Bom, estou com fome aqui. Meu estômago está embrulhando, viu? Acho que eu não vou desmaiar, não. Olha só. Fica quieto aqui. Ó, atenção, gente. Vamos ver algo, vamos dar uma olhadinha aqui, antes de resolver nossa quarta questão, em fonte térmica. Fonte é aquilo que fornece. Fonte térmica é aquilo que fornece o quê? Energia térmica. Então, quando você tem uma fonte térmica, é algo que fornece calor. Como o quê? Como um forno. Então, se você coloca algo dentro de um forno, esse forno fornece calor para o que você colocou lá. Tá ok? Então, vamos observar o seguinte aqui, ó, nesse quarto. Eu tenho aqui uma fonte térmica. Então, eu vou desenhar aqui um forno. E aqui você vai... Então, aqui você tem um forno. O que você vai fazer? Você vai pegar um corpo e colocar aqui dentro do forno. E o que é que esse forno vai fazer? Já que ele é uma fonte térmica. Esse forno vai fornecer o quê? Calor para esse corpo. Então, observe. Só que aí é o seguinte, como ele é uma fonte, eu posso medir quanto de energia ele está fornecendo para o corpo. Então, digamos que essa fonte térmica esteja fornecendo, aqui eu coloquei 60 calorias por minuto. O que significa isso? Significa que esse forno, a cada minuto, ele está fornecendo 60 calorias. E vamos supor também que todas essas calorias são absorvidas por esse corpo. Não há perda para o ambiente, ele vai receber... Então, o que vai acontecer? Você vai deixar esse corpo, o que acontece? Essa razão entre energia e tempo, ou trabalho e tempo, né, tem um nome especial, é a potência. Então, a potência dessa fonte térmica é a quantidade de energia
por unidade de tempo. Pode ser por segundo ou por minuto, que esse corpo aqui fornece. E aí ocorreu o seguinte, você colocou aqui dentro um corpo de 50 gramas, beleza? E aí é o seguinte, o que acontece? Aqui eu fiz o desenho, coloquei a fonte, desenhei aqui o corpo sendo colocado dentro dessa fonte, a potência. Lembra que potência, nesse caso, potência térmica é a quantidade de energia ou calor dividido pelo tempo. Beleza? Então aqui eu tenho caloria por minuto. E aí você vai fazer o seguinte, você vai deixar esse corpo aí durante um intervalo de tempo. Ah, mas por que eu coloquei T? Coloquei T pelo seguinte, se o instante inicial é 0, você pode colocar T. Mas se não for 0, ΔT. Ah, mas às vezes eu uso ΔT e T, porque ΔT seria o seguinte, instante final menos o instante inicial. A variação é o intervalo de tempo. Se o instante inicial, se eu começar a contar de 0, a variação corresponde ao instante final, tá ok? Então vamos lá. E aí, atenção, ele está recebendo 60 calorias por minuto. E eu vou deixar esse corpo aqui durante quanto tempo? Ele vai ficar durante o intervalo de 5 minutos. Então dá para calcular quantas calorias nesses 5 minutos ele recebeu? Pode. Você pode fazer intuitivamente, ó. São 60 calorias em 1 minuto. Em 5 minutos você vai multiplicar por 5. Ou você coloca aqui, ó. Potência são 60 calorias por minuto. Quantidade. E eu deixei durante 5 minutos. Então a quantidade de calor foi de 300 calorias. Beleza? E aí os outros dados, eu vou colocar aqui nesse gráfico. Olha que coisa interessante. Então eu tenho aqui um gráfico que eu vou relacionar a temperatura em graus Celsius com esse tempo em minutos. E aqui eu já vou fornecer, eu deixei durante quantos minutos? 5 minutos. E qual é a temperatura inicial? Aí nós temos aqui, ó. A temperatura inicial começa com 15 e vai terminar com 45. Então fornece esse gráfico, ó. O tempo vai passando e a temperatura vai aumentando. Beleza? E aí eu pergunto a vocês. Deixa eu colocar aqui em cima. Então, qual foi o intervalo de tempo? 5 minutos. Qual foi a variação de temperatura? De 15 para 45, houve uma variação de 30 graus Celsius. Beleza? E aí, nesse caso, o que é que eu estou pedindo desse corpo? Então, eu especifiquei que ele está recebendo a fonte, a temperatura de 15 subiu para 45. Nesse corpo, eu vou pedir o calor específico dele e a capacidade térmica. Ok? Então, vamos lá. Se eu quero encontrar capacidade térmica, eu já posso usar essa fórmula aqui, ó. Quantidade de calor é capacidade térmica vezes variação de temperatura. Então, eu vou buscar aqui, ó. Quantidade de calor, capacidade térmica. Quantas calorias recebeu? Opa, 300. Capacidade térmica. Qual foi o aumento de temperatura? 30. Capacidade térmica 300 por 30. Qual é a capacidade térmica desse corpo? 10 calorias por grau Celsius. Uma coisa facinha. E agora vamos encontrar o calor específico. Capacidade térmica é o quê? Massa vezes calor específico. A capacidade térmica é 10. Quanto é a massa do corpo? Opa, 50 vezes o calor específico. Então, o calor específico é igual a 10 sobre 50. Posso cancelar os zeros. E 1 por 5 dá 0,2 calorias por grau Celsius. Calculado. Beleza? Então, tá aí o nosso probleminha resolvido com esse gráfico. Você olha assim, não tem nada de muito especial, né? Para você entender as questões. Bom, pessoal, agora vamos para a nossa... Nós estudamos, então, aqui o calor sensível. Fizemos alguns cálculos com o calor sensível. Agora vamos dar uma olhadinha em troca de calor. Nós vimos aqui que o calor passa do corpo mais quente
para o corpo mais frio. Então a gente pode estabelecer, calcular, nesse caso, relacionar essa quantidade de calor perdida e essa quantidade de calor ganha. Então vamos ver como. Olha só. Então vamos agora colocar aqui nosso próximo tópico, trocas de calor. Bom, troca de calor é o seguinte, vamos apagar aqui. Vamos esquematizar. Vamos representar um corpo perdendo energia térmica, outro ganhando. Então, olha só, vamos lá. Troca de calor. Vamos imaginar essa seguinte situação que eu coloquei aqui, um corpo mais quente e um corpo mais frio, tá ok? Então, digamos aqui que o corpo A, ele está com a temperatura de 70 graus Celsius. O corpo B, eu vou colocar, nesse caso, na forma de um bloco. E aí E o corpo B, ele está a 30 graus Celsius. Então essa é a temperatura inicial de A e B. Veja que o A está mais quente, então o calor vai passar do A para o B. Só que tem um detalhe. Eu quero que esse calor vá somente de A para B. A atmosfera também poderia participar. Ou seja, o ambiente em volta, o ar, poderia também trocar calor com esse corpo. Então eu tenho que deixar esses dois corpos isolados. Para isso, eu coloco esses dois corpos dentro de um recipiente com isolamento térmico, que é chamado de quê? Calorímetro. O que é um calorímetro? Calorímetro nada mais é que um recipiente em que eu coloco os corpos para que a troca de calor só se estabeleça entre eles. Porque se eu deixar eles à vontade, ao ar livre, eles trocam calor entre si e entre o ambiente, o que eu não quero. Então, com isso, eu asseguro que a troca de calor só vai ocorrer entre A e B, porque eu blindei esses corpos no meio. Então é por isso que quando você tem... E esse calorímetro é um calorímetro ideal. Ou seja, o calor não entra nem sai. A energia térmica, ok? Aí você pergunta, mas isso é... Calorímetros você usa todo dia. O que é uma garrafa térmica? Uma garrafa térmica é o seguinte. Então se você tem... Se você coloca café, alguma substância, esse corpo mais quente, ele ia perder calor para o ambiente que está mais frio. Então você coloca o café dentro de uma garrafa térmica para ele isolar, para não deixar o calor do café sair para o ambiente. Uma caixa de isopor também. Então se você tenta blindar, nesse caso, não permitir que a troca de calor se estabeleça entre os corpos, mas só entre os ambientes, você tem um calorímetro. Vamos fechar. Então vamos lá. Então o calorímetro serve para isso. Então você colocou dentro do calorímetro e depois você vai ter o quê? O equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, o que é que aconteceu? O calor foi de A para B. Se o A perde calor, sua temperatura diminui e o B aumenta, até que a temperatura seja igual. Se eles forem feitos do mesmo material e tiverem a mesma massa, você pode fazer uma média das temperaturas. Mas geralmente isso não ocorre porque eles são feitos de materiais diferentes. Então a temperatura final, não vai ser nem sempre a média das temperaturas, ok? E aí, Jorge? Então, só que ocorreu o seguinte, o A perdeu e o B ganhou. Então digamos que o A ele perdeu 200 calorias. Então a quantidade de calor de A é menos 200 calorias. Mas se o A perdeu, quem foi que ganhou? O B. Então a quantidade de calor de B é mais 200 calorias. O que é que você observa? O que um perde é o que o outro ganha. Se você somar as quantidades de calor de A e B,
que é que você vai observar? Você vai ter valores que no final se anulam. Porque o total de calorias perdidas e o total de calorias ganhas são os mesmos. Então, no final, você vai ter valores opostos, você pode anular. Beleza? Então, o que é que ocorre nas trocas de calor? Aqui eu coloquei 2 corpos. Eu poderia ter a troca de calor entre 3 corpos. Eu coloquei um calorímetro ideal. É aquele calorímetro que ele não deixa trocar calor com o ambiente. E ele também não troca calor com os corpos. Mas, às vezes, na maioria dos casos, não existe calorímetro ideal. Até uma garrafa térmica, se ela fosse um calorímetro ideal, ela não deixaria o calor sair. Mas como ela é um calorímetro eficiente, essa troca de calor vai correndo lentamente. Se a garrafa térmica fosse um calorímetro ideal, eu colocaria café aqui, daqui a 5 anos eu abriria e estava quente. Mas não é ideal, por quê? Porque ela não consegue isolar totalmente. Ok? Beleza. Então, todos os corpos envolvidos, as quantidades de calor, quando o calorímetro participa das trocas de calor, ele não é ideal. Se esse calorímetro não fosse ideal, ele também ia trocar calor com os corpos. E uma dica que eu vou dar, quando o calorímetro é ideal, você não coloca ele nos cálculos. Mas quando ele é ideal, não precisa colocar nos cálculos, porque ele não troca calor. Mas quando ele troca calor, ele não é ideal, geralmente vem a capacidade térmica dele. E ele vai ser um corpo a mais na troca de calor. Tá ok? Vamos começar a trabalhar sem o envolvimento do calorímetro, ele sendo ideal. Então, se você tem vários corpos, não precisa ser um. Corpo 1, corpo 2, corpo 3 de corpos, se você somar todas as quantidades de calor envolvidas na troca, vai dar igual a 0. Opa, que hora temos aí? O senhor tem 3 minutos. Bom, eu vou então finalizar o nosso probleminha com uma troca de calor, tá bom? Entre 2 corpos, beleza? Então vamos fazer aqui nossa última questão. Então olha só que legal. Vamos colocar aqui 2 corpos. Então, questão 5. Vamos resolver essa daqui. Então, na questão 5, você colocou dentro de um calorímetro 2 corpos, um corpo A e um corpo B. Deixa eu aumentar aqui. Não tem jeito não, tem que ser maiorzinho. Então, vamos colocar aqui dentro do nosso calorímetro 2 blocos. Às vezes você tem um bloco com um líquido. Então, aqui você tem um corpo A e o corpo B. E aí vai ocorrer depois a troca de calor entre eles e vai se estabelecer o quê? O equilíbrio térmico, em que o A e o B, eles vão estar à mesma temperatura. E aí vamos colocar agora aqui as marcas. Então, aqui eu coloquei o A e o B. O A vai estar com a temperatura de 30 graus Celsius. O B vai estar com a temperatura de 50 graus Celsius. O A tem 200 gramas. O B, 500 gramas. E aí vai ocorrer a troca de calor e vai chegar o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais, tanto para A quanto para B. E aí eu quero o seguinte, quais são os outros dados? Nós vamos ter o seguinte, que o calor específico de A, da substância A, é 0,5 calorias por grama graus Celsius. O calor específico de B é 0,3 calorias por grama graus Celsius. Bom, o que aconteceu aqui? Então, eles vão trocar calor
E aí nós vamos agora fazer o seguinte. Quantidade de calor de A. Quais foram os corpos em que houve a troca de calor? Houve a troca de calor entre A e B. Então, quantidade de calor de A mais quantidade de calor de B, o que um ganha e o que um perde, é o que um ganha é o que o outro perde, é o somado a zero. Qual é a formulazinha da quantidade de calor de A? Massa de A, calor específico de A, variação de temperatura de A. Qual é a fórmula? Quantidade de calor de B. Vamos substituir. Massa de B, calor específico de B, variação de temperatura de B. Ok? E agora, qual é a massa de A? 200. Qual é o calor específico de A? Opa, 0,5. Qual é a variação de temperatura de A? Afinal, eu não sei, é a mesma para os dois. Mas a variação de temperatura de A, ele começa com 30 e vai terminar com a mesma temperatura de B, que é T. Então, é a temperatura final, que é T, menos a inicial, que é 30. Qual é a massa de B? Opa, 500. Qual é o calor específico de B? 0,3. Qual é a variação de temperatura de B? Vai terminar com T e começou com 50. Então, T menos 50 igual a 0. E aí vamos multiplicar. Para facilitar o cálculo, 200 vezes 0,5, eu sei que é 100, aí eu vou multiplicar 100 pelo parênteses. Então, deu 100, 100 vezes T, 100T, menos 100 vezes 30, 3.000. 50 vezes 0,3 vai dar 150. Aí eu vou multiplicar o resultado pelo parênteses. 150 vezes T, 150T, menos 150 vezes 50, 7.500. Aí eu vou fazer 100T com 150T, 250T, menos 3.000 com menos 7.500, menos 10.500 igual a 0. Beleza? E aí vai ficar 250T é igual a 10.500, T é igual a 10.500 dividido por 250. Então a temperatura final vai ser 42 graus Celsius. Uma coisa interessante que eu quero que vocês observem é o seguinte. Então, no final, eles vão terminar com 42. Observe que um estava com 30 e o outro com 50. A temperatura que eles acabam terminando é a temperatura nesse intervalo, entre 30 e 50. Ok? Então, por hoje é só. Dê uma olhadinha no módulo, tá ok? E na próxima aula, faça as questões envolvendo calor sensível. Na próxima aula, eu vou corrigir, vou ensinar calor latente e a gente continua. Beleza? Então, fiquem com Deus. Por hoje